Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Pessoal, esse vídeo aqui que a gente selecionou foi um vídeo que me mandaram, tá? Inclusive mandaram um print dos comentários desse vídeo, porque, contextualizando, para quem não sabe, o Alexandre Porto ele já havia feito um outro vídeo no passado, falando justamente sobre prova da seleção natural. Ele colocou até no título Prova por Lógica Pura, uma coisa que virou meme entre os produtores de conteúdo de lógica, né? No caso, principalmente eu, o Zap, na época o Lógico Pô, e o Ícaro Martins, que inclusive não tem mais canal, né? Então nós três fizemos análises desse vídeo do Porto na época, e nós apontamos uma série de erros que ele cometeu naquele vídeo. Agora ele fez esse remake, supostamente com muito mais rigor, supostamente é um vídeo mais rigoroso, mais criterioso. E agora ele teria aprovado, então, finalmente a seleção natural. E me mandaram um print dos comentários de um seguidor que comenta, enfim, sobre fazerem análises desse vídeo. E o Alexandre Porto fala que agora ele duvida que alguém refute esse vídeo, que o vídeo passado realmente estava errado e que esse está certo. Então que esse aqui a gente pode confiar que está tudo certinho. Então ele está bastante confiante do trabalho dele, trabalho de argumentação dele, e eu quero fazer uma análise aqui lógica, então, para a gente ver efetivamente se ele provou a seleção natural com essa argumentação. Tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, peço que deixem um like, principalmente quem tinha pedido para eu fazer, que foram algumas pessoas. Deixem um like, compartilhem e ajudem aí a aumentar o engajamento e o alcance do canal. Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre o evolucionismo com base na seleção natural. Eu vou da forma mais lógica, racional e científica possível, dentro da melhor interpretação racional e científica possível, explicar como acontece esse processo da seleção natural e explicar que, com base em certas condições suficientes, nós podemos, inclusive, deduzir logicamente que esse processo acontece dadas certas condições suficientes que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então, o processo da seleção natural, ele é... Então vai ser uma prova dedutiva a partir de certas premissas que vão ser assumidas ou vão ser provadas, ou são verdades autoevidentes, não sei. Vamos ver o que é. É extremamente importante. Então este vídeo do meu canal é um vídeo extremamente importante que eu vou, inclusive, citar em vídeos futuros. Eu vou usar esse vídeo como base teórica para vídeos futuros. É uma base teórica de muitos vídeos, praticamente tudo que eu falo aqui no canal. A gente pode traçar uma base teórica para a seleção natural. Ela lida não apenas com a formação da biologia e com as bases e os fundamentos da biologia, mas também com a formação e as bases da ordem como um todo, do mundo que nós conhecemos, quando nós estamos falando de tipos de ordem como a ordem cultural, como a ordem de civilizações, como a ordem do mercado, como a ordem da economia, a ordem da tecnologia, a ordem do capital e de empresas e de nações. Tudo isso se forma por seleção natural. O processo que está formando essas ordens é também o processo de seleção natural. Então, ela não... Até que ele disse basicamente que a seleção natural é o fundamento de qualquer espécie de ordem que exista no universo, né? É uma tese bastante forte, mas ok, interessante. Não é restrita à biologia. Então, a primeira coisa importante aqui sobre a seleção natural, não é restrita à biologia, ela lida com todas as formas de ordem que nós conhecemos. Quando a gente define ordem como a eficiência de sistemas, a eficiência do sistema do mercado, a eficiência do cérebro, a eficiência de uma cultura, a eficiência... Bom, então quando ele afirma que a seleção natural é uma coisa que abarca qualquer tipo de ordem, não se restringe ao universo biológico e nem somente ao universo natural, você está basicamente reduzindo tudo à natureza. Então,
se qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de coisa pode ser aplicado à seleção natural, então qualquer tipo de coisa é de ordem natural, né? Porque pelo próprio conceito, a seleção natural só se aplicaria à natureza. Então, em suma, ele está dizendo que só existe a natureza. E se ele é um naturalista, ok, essa tese é bastante esperada da parte dele. De uma indústria, a eficiência de tecnologias, a eficiência de máquinas, a eficiência da tecnologia da informação, da transmissão de informação por meios digitais. Tudo isso passa por seleção natural. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo que tudo isso faz parte desse processo de seleção natural. Por isso esse vídeo é tão importante e é uma base teórica tão importante para o canal. Ao mesmo tempo, também eu estou defendendo aqui o naturalismo, a visão que defende que a ordem do nosso mundo é baseada em processos naturais. E esse processo, o processo da seleção natural, é o processo natural mais importante, que explica a ordem que existe no mundo e o design, não apenas biológico, mas todo o design que existe no mundo. Pelo ponto de vista, então, Até aqui só reafirmando o que a gente já disse. Subjetivo, a gente enxerga o mundo pela seta do tempo. A seta do tempo é aquilo que diferencia o passado do futuro. E é ao longo da seta do tempo que a evolução por seleção natural acontece. Afinal, as coisas evoluem do passado para o futuro, e não do futuro para o passado. Então, para mostrar racionalmente, logicamente... Então, a seta do tempo é um indicativo de que primeiro as coisas caminham só por uma direção. Então, uma seta, né, de uma direção só. E uma marca de que existem passado e futuro, existem momentos diferentes dessa seta. O processo da seleção natural, eu preciso primeiro explicar a seta do tempo. Pelo ponto de vista subjetivo, a seta do tempo é a direção para onde aponta o futuro. Então a gente pode pegar um exemplo, digamos que você pegue um ovo na sua mão e você derruba esse ovo no chão. Quando você derruba um ovo no chão, ele quebra e se espalha todo no chão. Então isso acontece do passado para o futuro. Você tem um ovo inteiro na sua mão, você solta esse ovo no chão e ele se quebra todo e se espalha. O contrário não acontece. Você não tem um ovo todo quebrado e todo espalhado no chão que se junta e vira um ovo inteiro e pula na sua mão, do passado para o futuro. Isso acontece do futuro para o passado, se você girar o filme ao contrário. Então, esse é um exemplo, né, de eventos que acontecem discriminando o passado do futuro, onde o passado é diferente do futuro e certos eventos acontecem somente em uma das duas. Aqui, obviamente, ele não está tentando defender que não é possível você reconstruir um ovo, né, depois de quebrado, não é essa a questão. Ele está apenas afirmando que o tempo ele tem uma certa direção fixa que não pode ser alterada. Eu não sei se com isso ele quer dizer que não pode existir viagem no tempo, né? Não sei se exatamente ele se comprometeria com isso. Talvez ele diria que a viagem no tempo também cairia dentro de uma seta temporal, né? Você cria uma nova linha do tempo que vai do passado para o futuro. Eu não sei como ele responderia a esse ponto. De fato, não é muito claro. Tá? Direções do tempo, nós chamamos isso de seta do tempo, ou de assimetria temporal, onde eventos não acontecem simetricamente entre o passado e o futuro, eles têm uma assimetria. No entanto, existe um problema com essa ideia de seta do tempo. O problema é o seguinte: as leis fundamentais da física são simétricas, elas não discriminam passado e futuro. Então, as leis newtonianas, a equação de Schrödinger na mecânica quântica, a gravidade na relatividade geral, não discriminam passado e futuro. Se você observar essas leis, ou as forças fundamentais da física, se você observar essas leis acontecendo do passado e para o futuro, e você inverter a seta do tempo, você girar o filme ao contrário, rodar o filme ao contrário, são as mesmas leis acontecendo também do futuro para o passado. Então haveria uma discrepância entre os fenômenos, de forma geral, e as leis físicas, né? Os fenômenos eles não acontecem eles acontecem numa direção fixa, enquanto que existe uma assimetria temporal. Então
sei lá, no passado o ovo estava na sua mão e no futuro ele está quebrado no chão. Enquanto que as leis físicas elas têm uma simetria temporal. Tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, a mesma lei vai se aplicar do mesmo modo, mais ou menos. Isso foi o que eu entendi da explicação dele até aqui. Então, as leis fundamentais da física não discriminam passado e futuro, enquanto que nós claramente temos a experiência no dia a dia e subjetiva e em toda a nossa observação do mundo da seta do tempo. Então existe essa incompatibilidade. Por um lado, no campo objetivo, no campo das leis físicas, não existe uma assimetria temporal. Por outro, na nossa experiência subjetiva, existe uma assimetria temporal. A gente percebe tudo dessa forma, segundo essa continuidade do passado e do futuro. Bom, a simetria temporal, então, seria essa espécie de distinção entre passado e futuro, né? Entre esses dois momentos. E a simetria temporal seria a identificação, então, desses dois momentos. Pelo que entendi, é isso, né? Não estou certo. De eventos que discriminam passado e futuro, inclusive a seleção natural discrimina passado e futuro. Como isso acontece? Então a resposta é a lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica. É a partir daí que há discriminação do passado e do futuro. A lei da termodinâmica... Então, existe uma lei da termodinâmica que explica por que existe passado e futuro? Então, ele está dizendo que as leis físicas, de forma geral, não explicam essa distinção entre passado e futuro. Elas não admitem essa distinção. Mas existe uma lei física que explica essa distinção entre passado e futuro, que é a lei da entropia. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Então, se não existisse a lei da entropia, só existissem as outras leis, a linha temporal, se é que dá para chamar dessa forma nessa situação, seria uma constante uniforme. Não haveria alterações, não haveriam alterações. Sempre seria a mesma coisa. Não teria ovo na mão e depois ovo no chão. Seria sempre ovo na mão ou sempre ovo no chão. Seria tudo estático. Talvez seja isso que ele quer dizer. Eu acho que é isso que ele quer dizer. A dinâmica, simplesmente, ela não é uma lei fundamental da física. Ela não descreve uma força fundamental da física e nem uma curvatura do espaço-tempo, como é o caso da gravidade. Ela, pelo contrário, é uma lei estatística e não fundamental. Muito bem. Então, agora ele diz que essa lei não é uma lei física. Então, a tese dele de que as leis físicas são simétricas temporalmente permanece. Ela seria uma lei estatística. Eu não sei se isso é uma tese comum. Tendo a achar que é uma tese um pouco ousada, um pouco original. Não acho que os físicos concordariam com isso. E nem, sei lá, os estatísticos. Eu acho. Não tenho domínio. Mas seria mais uma tese original do Porto, né? O que não é muito incomum vindo do Porto. Ele tem bastante teses originais. Estatísticas, porque ela diz respeito à estatística de muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo e um resultado estatístico desses eventos. E esse resultado estatístico é a dispersão de energia. O que acontece? No início da história do nosso universo, nós tínhamos uma concentração muito grande de energia num momento conhecido como o Big Bang. O momento conhecido como Big Bang é aquele que tem a maior concentração de energia e, portanto, a menor entropia. Conforme o tempo vai passando, a energia tende a se dispersar estatisticamente, por mera probabilidade. Existe uma probabilidade cada vez maior da energia se dispersar. Sempre há uma tendência de que a energia, de um momento do tempo para o outro, irá se dispersar. Então, algumas definições. Maior concentração de energia significa menor entropia. Maior dispersão de energia significa maior entropia. Então, a lei da entropia seria uma lei que afirma a tendência da entropia sempre aumentar. Portanto, afirma uma tendência da energia sempre se dispersar, se dissipar. Isso que seria uma lei, isso seria a lei da entropia. E por isso ela seria uma lei estatística, segundo ele, porque ela afirma uma tendência, uma probabilidade. É provável
que a energia tenda sempre a se dispersar. Não sei. Estranho configurar isso como uma lei estatística. Não é pelo fato de que uma lei ou uma afirmação afirma uma probabilidade que ela seja uma lei estatística ou um princípio estatístico, sem aqui fazer distinção necessariamente entre lei e princípio. Porque para ser uma lei estatística você precisa dizer algo a respeito do próprio caráter da probabilidade. Você precisa dizer algo a respeito da probabilidade. É aquela distinção entre aplicado e puro. Uma coisa é você aplicar o conceito de probabilidade, por exemplo, dentro da física. Isso seria uma lei física, ou uma afirmação física, que se vale do conceito de probabilidade. Outra coisa é você dizer algo a respeito da própria probabilidade. Então você é pegar a probabilidade como matéria da sua proposição e afirmar a respeito dela alguma coisa. Isso seria uma proposição estatística. Do mero fato de afirmar uma probabilidade não torna uma proposição estatística. Então me parece aí que existe um pequeno erro, tá? Um pequeno erro na classificação dessa lei. Aqui, só para dar um exemplo, para esclarecer bem esse ponto. É como dizer que, em lógica, A é sempre igual a A. Isso é o princípio da identidade. Agora, quando eu digo, sei lá, o rei da França é igual a ele mesmo, ou o rei da França é igual ao rei da França, aí nós temos uma aplicação do princípio de identidade, que é um princípio lógico num contexto particular. Essa aplicação já não diz respeito à lógica, porque ela está aplicando um princípio lógico puro num contexto concreto que é o rei da França. O próprio fato de você pegar como material um ente real, uma pessoa real, que é o rei da França, no caso a França não tem rei, mas se a gente pegar, sei lá, o presidente do Brasil, você já foge do escopo da lógica, porque o escopo da lógica não abrange o presidente do Brasil. É uma aplicação que transcende já o escopo da lógica. Aqui é aquela distinção entre ciência utens e ciência docens. Tá? Então, mais uma vez, eu acho que é uma classificação errada dizer que isso aqui é uma lei estatística. Entropia, e resulta na seta do tempo. Então é daí que vem a seta do tempo, é daí que vem a assimetria entre o passado e o futuro. Essa assimetria entre o passado e o futuro, ela vem da dispersão de energia que acontece devido a probabilidades estatísticas. A partir dessa dispersão... Então, a lei da entropia, ela explica por que essa discrepância entre passado e futuro, porque ela aponta uma tendência de que no passado se tenha maior concentração de energia e no futuro se tenha menor concentração de energia. É basicamente isso. Tá? Agora, será que ele coloca isso como uma lei a priori? Uma tendência a priori? Não sei, né? Vamos ver. Dispersão de energia, que é o que constitui a entropia, acontece uma coisa chamada os traços do passado para o futuro. Então, por exemplo, pegadas na areia são algo que só acontece do passado para o futuro. Crateras na Lua só acontecem do passado para o futuro. É muito esquisita essa forma de colocar, né? Como assim só acontecem do passado para o futuro? Eu acho que ele quer dizer que são coisas que acontecem no tempo, necessariamente. Mas sei lá, você poderia imaginar um universo estático que tivesse sempre pegadas numa lua, pegadas estáticas numa lua. Então que não envolveria o movimento. Eu não sei muito bem o que ele quer dizer com isso. E são traços que trazem uma informação para o futuro. Então você tem uma informação de algo que aconteceu no passado. Pegados na areia, trazem a informação de que alguém caminhou sobre aquela areia. Tá, então aqui nós temos dois conceitos introduzidos, que é o conceito de traço e o conceito de informação. E pelo que eu entendo, o traço seria a pegada e a informação seria talvez o ato de pisar na Lua.
Então o traço ele é uma espécie de vestígio de uma informação passada. Por meio da pegada na Lua, que é um traço, eu sei que houve alguém que pisou na Lua. E alguém pisar na Lua é uma informação. É o que eu entendo até aqui. Crateras na Lua trazem informação de que algum corpo, algum meteoro atingiu aquele ponto da Lua. E tudo isso é fundamental para se entender o que é transmissão de informação. Então essa é a base da transmissão de informação, que acontece do passado para o futuro apenas, e que é algo que depende da entropia, depende da dispersão de energia para que esses traços sejam deixados e transmitam informação do passado para o futuro. Depende da entropia, porque assim como o passado, a existência de passado e futuro, essa distinção depende da entropia, e como também ele afirma, a própria transmissão de informação sempre acontece do passado para o futuro, então, necessariamente, isso também depende da lei da entropia. Então, nós temos uma espécie de encadeamento de coisas. A existência da distinção entre passado e futuro depende da lei da entropia, e a transmissão de informação depende da distinção entre passado e futuro. Por conseguinte, ela também depende da lei da entropia. Então, existe uma transmissão de informação do passado para o futuro. Para que a gente entenda melhor esse conceito... O Luiz perguntou aqui, do passado para o futuro? Deu risada. Sim, do passado para o futuro. Ele quer dizer, você percebe o traço, que é um vestígio de uma informação passada, do passado, portanto, e você está vendo isso no futuro com relação, né, a essa informação. Então é uma informação que chegou para você do passado para o futuro por meio de um traço. O conceito de traços, eu vou usar o exemplo de um copo de água cheio de cubos de gelo e um outro copo de água com água quente. O que acontece se você misturar o copo de água quente com um copo de cubos de gelo? Vai formar uma água morna. O gelo vai derreter, a água que estava quente vai ficar um pouco mais fria e no final você vai ter uma água com uma temperatura no meio ali entre as duas. Você vai ter uma água morna. Também isso ilustra o que é a entropia. O estado em que você tem um copo com cubos de gelo e o outro com água quente é um estado de baixa entropia, onde a energia está concentrada. A energia do calor está concentrada em um dos copos. O ponto em que você tem a água morna é um estado de alta entropia, porque a energia que estava concentrada agora se dispersou na água dos dois copos. Porém, nós podemos entender também os traços com base nesse exemplo. Se em vez de você simplesmente misturar toda a água, você pingar gotas da água quente no copo com cubos de gelo, essa água quente vai fazer furos no gelo. Ela vai deixar traços no gelo. Esses traços transmitem informação de como essa água foi colocada ali, de como a energia do calor foi transmitida. Os cubos de gelo agora têm traços de como a energia foi transmitida. Então, esses traços eles só existem num ponto intermediário de transmissão de energia e informação. No ponto inicial, onde você tem só um gelo de um lado e água do outro, você não tem traços. No ponto final, onde você tem só água morna, você também não tem traços. Mas no ponto intermediário, onde você está pingando água quente no gelo, você deixa traços e você deixa informações. Então existe uma transmissão de informação do passado para o futuro. E isso é extremamente importante, porque a seleção natural é baseada nessa transmissão de informação. Eu acho que isso aqui, ao mesmo tempo que é um exemplo da sua teoria, é uma analogia, né? É um exemplo porque seria um caso particular onde acontece essa transmissão de informação. Mas é uma analogia porque quando ele fala de estado inicial, estado final, eu acho que ele está até traçando uma analogia, talvez, com o universo. Então você teria o início do universo, que é onde as águas estão separadas, o desenvolvimento do universo, que é onde a gente se encontra, e o fim do universo, que é, sei lá, quando o universo acabar, explodir, não sei, dependendo da teoria física,
seria quando essas águas estivessem misturadas. Agora que a gente está no meio desse caminho, a gente consegue identificar os traços do início do universo, do Big Bang, portanto. Mas quando acontecer esse final, a gente não conseguirá, né, identificar esse início, porque a gente vai estar no estado de entropia máxima ou de entropia muito grande, não sei exatamente como que ele classificaria isso aí, tá? Mas então nesse sentido seria também uma analogia. Eu entendo mais ou menos onde ele está querendo chegar, e se ele chegar nesse ponto onde eu acho que ele quer chegar, já existe desde então um problema. Porque, ok, de fato, os buracos no gelo são traços de informações passadas. Só que nada assegura nessa situação que, se você vê um gelo com furos, necessariamente o que furou ele foi uma água quente. Alguém pode ter simplesmente pegado um palito e ter furado o gelo. Então, se por um lado, sempre que você despejar gotas de água quente num gelo, ele vai fazer buraco, então jogar gotas de água quente é condição suficiente para que exista buracos no gelo. No entanto, nem sempre que tiver buracos no gelo, nós podemos ter certeza que foi jogada água quente nesse gelo, gotas de água quente nesse gelo. Então, os buracos no gelo não são condição suficiente para concluir que gotas de água quente foram jogadas no gelo. Então, se por acaso ele está usando essa ideia para se referir, por exemplo, a fósseis que nós encontramos, dos elos intermediários da evolução natural e esse tipo de coisa, ok, de fato, esses fósseis eles podem ser indícios de que houve uma seleção natural. Mas a gente não pode concluir dedutivamente isso aí. A gente não pode ter certeza. Eles não são condição suficiente para a conclusão de que necessariamente houve essa evolução natural. Certo? Então a gente teria que fazer aqui, por exemplo, raciocínios abdutivos de melhor explicação, raciocínios indutivos, raciocínios por plausibilidade, esse tipo de coisa. Argumentos dedutivos já não caberiam a partir dessas premissas, especificamente. No desenvolvimento do argumento dele até aqui. Talvez ele traga mais premissas interessantes. Esse processo de traços e transmissão de informação do passado para o futuro resulta nos feedbacks. Os feedbacks são aquela entrada de energia e informação que um sistema recebe de volta de acordo com a informação que ele transmitiu. O que isso significa? Isso significa que certas informações elas podem se alimentar de energia ou manter a sua energia e manter a sua informação permanecendo para o futuro, enquanto que outras informações podem se perder, podem se desfazer ou podem deixar de se transmitir. Isso é o que constitui os feedbacks. Um feedback positivo é quando uma informação continua sendo transmitida, permanece para o futuro ou se reproduz para o futuro. E o feedback negativo é quando uma informação deixa de se transmitir, se perde e não se transmite para o futuro. Ok, 2 conceitos novos aqui. E eu me pergunto se não seria mais fácil simplesmente dizer que nesse caso do feedback negativo simplesmente não haveria feedback, né? Então simplesmente não houve a transmissão da informação por meio de traços. Me parece mais fácil, né, do que fazer essa distinção, mas tudo bem. E não se reproduz. Então isso é o que constitui feedbacks positivos e negativos, também essenciais para a seleção natural. Esses feedbacks positivos e negativos eles já acontecem antes da reprodutibilidade genética. Então eles acontecem também com elementos químicos. Então, por exemplo, elementos estáveis como hidrogênio, que são extremamente abundantes no universo, eles continuam propagando a informação de um hidrogênio para o futuro. Átomos de hidrogênio tendem a continuar existindo como hidrogênio, porque eles são muito estáveis, enquanto que átomos que são instáveis, como talvez urânio e outros átomos instáveis, um químico diria melhor do que eu quais são esses átomos,
eles tendem a perder a sua informação, eles tendem a se desfazer, se transformar em outros átomos e dessa forma recebem feedback negativo. Eu entendo aqui que informação é simplesmente o que existe. É um conceito um pouco difícil de compreender, né? Mas eu acho que é isso que ele está dizendo. Então o hidrogênio ele continua transmitindo informação no sentido de que ele continua existindo. O Vito disse aqui que informação é matéria. Se informação for matéria, então, quando a gente disse que pisar na Lua é uma informação, é meio estranho considerar isso uma informação, porque pisar é uma ação, não é uma matéria. Talvez seja tudo aquilo que ocorre no espaço-tempo. Não sei. Gostaria mesmo de uma definição mais clara de informação e de traço também, por parte do Porto, para a gente compreender melhor o argumento. A partir do momento que você tem células capazes de se reproduzir, então certos tipos de informação que se reproduzem, que criam novas instâncias de si mesmos, como por exemplo células, essas células então passam a receber feedbacks positivos e negativos com base na sua reprodução. Então células que se reproduzem recebem feedback positivo, aquela informação que foi reproduzida recebe um feedback positivo. Ela continua sendo transmitida e a informação que não se transmitiu, que não se reproduziu e que se perdeu, recebe um feedback negativo, ou seja, é perdida. Isso simplesmente significa que informações mais capazes de se transmitir se reproduzem e informações menos capazes de se transmitir se perdem. O resultado disso é que você vai ter... Tá, calma. Antes do resultado, vamos voltar um pouco nesse ponto. O que eu entendi é que uma célula que se reproduz, ela tem um feedback positivo no sentido de que ela simplesmente continua aí presente, né, no mundão. E uma célula que não se reproduz, que, sei lá, simplesmente deixa de existir, ela tem um feedback negativo, porque ela simplesmente desaparece, a gente simplesmente não consegue percebê-la mais de nenhuma forma. Ou seja, é perdida. Isso simplesmente significa que informações mais capazes de se transmitir se reproduzem e informações menos capazes de se transmitir se perdem. Aqui eu não entendo se ele está dizendo que é uma propriedade das informações mais capazes de se transmitir e se reproduzir, ou se ele está identificando as duas coisas e dizendo que informações que são mais capazes de se transmitir são aquelas que se reproduzem. Tá? Eu tendo a optar por essa segunda opção e dizer que o que ele está querendo dizer é que as informações que são mais capazes de se transmitir são aquelas que se reproduzem. Tá? E aquelas que não se reproduzem, aquelas que se perdem, são menos capazes de se transmitir. Se for isso, eu acho até mais intuitivo você inverter esse enunciado e dizer que informações que se reproduzem são mais capazes de se transmitir, e informações que não se reproduzem são menos capazes de se transmitir. O resultado disso é que você vai ter informações cada vez mais capazes de se reproduzir. E, portanto, você vai, então, tendo organismos mais capazes de sobreviver, ou seja, de permanecer com a sua informação sendo transmitida do passado para o futuro, e mais capazes de se reproduzir. E aí, quando a gente diz que a seleção natural favorece a adaptação... Tá, aqui quando ele fala em informações mais capazes de permanecer, de sobreviver, eu não entendo se ele está dizendo que esse fato faz com que coisas específicas, singulares, tendam a sobreviver mais. Então, sei lá, um indivíduo, sei lá, um cachorro especificamente tende a sobreviver mais, por mais tempo, ou se a espécie cachorro, como informação, tende a permanecer por mais tempo, ou seja, esse cachorro morre, mas ele é substituído por outro, e assim por diante. Isso não ficou claro para mim, se ele se refere à espécie como um todo, ou a cada um dos seus
indivíduos específicos, né? O que em lógica a gente chama de suplência total completa e incompleta. Como, por exemplo, quando se diz que, sei lá, todos os animais estiveram na Arca de Noé. Isso significa, o que esse enunciado quer dizer, é não que cada um dos animais individuais estavam na Arca de Noé, não que o meu cachorro estava na Arca de Noé, mas que a espécie cachorro estava na Arca de Noé. Portanto, que todas as espécies do gênero animal estavam presentes na Arca de Noé. Isso que a gente chama de uma suplência incompleta, em lógica. Enquanto que a suplência completa seria quando você quer dizer que, efetivamente, cada um dos animais existentes singulares estavam presentes lá. Mas, em suma, a consequência que ele tira dessas premissas... Que premissas? Primeira, que informações mais capazes de se transmitir se reproduzem e que informações menos capazes de se transmitir se perdem. A conclusão que ele tira disso é que nós teremos cada vez mais informações mais capazes de se transmitir. Né? Ou seja, mais informações mais capazes de se transmitir, cada vez mais, e informações cada vez mais capazes de se transmitir. As duas coisas. Tá? Mais informações mais capazes em contraste com informações menos capazes, né? Com mais informações menos capazes. Ou seja, resumindo essa parte, que cada vez menos nós teremos menos informações menos capazes e mais informações mais capazes, e que essas mesmas informações mais capazes de se transmitir, elas vão se tornando cada vez mais capazes. Tá? Essa é a conclusão que ele tira. Existe uma premissa implícita nesse raciocínio, me parece, porque caso não existisse isso aqui seria um non sequitur, né? Então, por caridade hermenêutica, a gente crê que ele está acrescentando essa premissa de forma implícita, que é a premissa que diz que a reprodução de informações mais capazes gera informações também mais capazes. Isso aplicando dentro da biologia, só para a gente compreender o que esse enunciado significa exatamente, seria dizer que necessariamente uma espécie com mais capacidade de reprodução, ela necessariamente gerará uma instância dessa mesma espécie igualmente mais capaz de se reproduzir. Igualmente capaz de se reproduzir. Essa premissa precisa estar implícita, senão a gente simplesmente não garante essa conclusão. A gente simplesmente não pode dizer que teremos cada vez mais informações mais capazes de se transmitir. Senão a gente poderia simplesmente dizer, por exemplo, que essas informações mais capazes elas poderiam produzir outras informações menos capazes. Não, a gente tem que ter uma premissa então que aponta que não. Essas informações mais capazes sempre produzem iguais, ou seja, informações igualmente capazes, ou pelo menos mais capazes. Tá? Eu sei que está um pouco complexo de entender, eu reconheço isso, mas eu estou fazendo o meu máximo aqui para deixar claro. Se vocês não tiverem entendido a minha explicação, eu tento explicar de novo depois. E aí, quando a gente diz que a seleção natural favorece a adaptação, ela favorece a adaptação de organismos em determinados ambientes onde eles estão evoluindo para continuar transmitindo sua informação do passado para o futuro. Então, o critério que faz um organismo ser selecionado é a sua capacidade de transmitir informação. No caso da biologia, é a sua informação genética. Então, a biologia gira em torno dos genes, da capacidade dos genes de transmitirem a sua informação para o futuro pela reprodução e sobrevivência das espécies. Então, recapitulando, uma vez que você tenha a seta do tempo, uma vez que você tenha concentração de energia, uma vez que essa energia esteja se dispersando e esteja deixando traços ao longo da sua dispersão, assim como as gotas de água quente no gelo deixam traços, vai acontecer uma seleção natural pela capacidade de cada tipo de traço ou de informação permanecer para o futuro
e se reproduzir na medida que esses traços ganham a capacidade de se reproduzir. É claro que a reprodução é um processo que acontece melhor com informações que já têm a capacidade de permanecer ao longo do tempo. Então, por exemplo, ela vai acontecer mais facilmente com átomos, elementos químicos estáveis e não com elementos químicos instáveis. Acho que essa forma de explicar dele que é um pouco confusa, mas em abstrato seria isso, né? Então, que as informações mais capazes, elas necessariamente serão, por serem mais capazes de se transmitir, elas serão justamente as que existirão em maior abundância. E, por conseguinte, né, em contraste, as que são menos capazes de se transmitir, elas serão as que existirão em menor abundância, em mais escassez. Consequentemente, teremos cada vez mais informações mais capazes e cada vez menos informações menos capazes. Isso aplicado ao contexto da seleção natural, até para ficar um pouco mais concreto e fácil de compreender, seria o mesmo que dizer que se um ambiente, se um meio, ele seleciona indivíduos com certas características, no sentido de que indivíduos com certas características têm mais chances de sobreviver nesse ambiente do que indivíduos que não têm essa característica, esses indivíduos, obviamente, eles terão mais capacidade de se reproduzir, de aumentar a quantidade, e os outros terão menor capacidade. E justamente por isso, eles tenderão a existir em maior abundância do que os outros, e justamente por isso, a tendência é que os outros vão sumindo e que sobrem somente esses. Tá? É basicamente isto. Quando ele aplica isso aos organismos, ele está basicamente fazendo uma particularização, portanto. Ele primeiro se refere a informações mais capazes de se transmitir, e depois ele fala de organismos mais capazes de sobreviver e de se reproduzir. Organismos seriam informações. Tá? Ele está particularizando esse conceito abstrato que ele tem a um contexto biológico, e quando ele fala de organismo, ou então quando ele fala, por exemplo, de moléculas, de elementos e assim por diante. É uma particularização. Seleção de informações pela permanência, o acúmulo dessa seleção. Ele não está usando informações no sentido de gene, Arthur. Ele mesmo fala que isso não se reduz a uma área específica da biologia, por exemplo. O conceito dele de informação abrangem os genes, pelo que ele fala, mas não se reduz aos genes. Tá? Seja a seleção de informações pela permanência, o acúmulo dessa seleção, aumenta a probabilidade de que essas informações ganhem a capacidade de se reproduzir, trazendo assim um insight de como pode ter acontecido a origem da vida por um acúmulo de informações cada vez mais propícias a gerar, por exemplo, a primeira célula ou o primeiro gene. Já ficou claro, então, como acontece o processo da seleção natural. Vamos voltar nessa parte aqui da origem da vida. Com os elementos químicos estáveis e não com elementos químicos instáveis. Ou seja, a seleção de informações pela permanência, o acúmulo dessa seleção, aumenta a probabilidade de que essas informações ganhem a capacidade de se reproduzir, trazendo assim um insight de como pode ter acontecido a origem da vida por um acúmulo de informações cada vez mais propícias a gerar, por exemplo, a primeira célula ou o primeiro gene. Já ficou claro, então, como acontece... Nisso aí ele está pressupondo que existe uma diferença gradativa entre vivo e não vivo. Esse raciocínio só pode funcionar com esse pressuposto. Então a gente diz, por exemplo, que uma coisa que seja viva, ela é uma informação com mais capacidade de se transmitir do que uma coisa sem vida num certo ambiente, numa certa circunstância, e por conseguinte, a tendência é que, né, partindo dessas premissas que ele já apresentou para nós, as coisas sem vida, se expostas a esses meios, a esses ambientes, aos poucos vão se tornando coisas com vida. Porque ter vida, nesse caso, é uma informação com maior capacidade de se transmitir nesse contexto. E, de forma mais simples, é um traço, uma característica mais favorecida nesse meio, por seleção natural. Só que
isso só seria possível se de fato fosse apenas uma diferença gradativa e não qualitativa entre algo vivo e algo não vivo. Porque uma coisa é você dizer que algo vivo é algo mais apto num certo meio e algo não vivo é uma coisa menos apta nesse meio. Na escala da aptidão, de fato, há uma diferença meramente gradativa. Algo é mais apto, algo é menos apto. Mas na composição física daquela coisa, não necessariamente há uma diferença meramente gradativa. Porque embora o conceito de informação é um conceito que abranja essas coisas materiais, essas coisas materiais não se reduzem ao conceito de informação. Elas são também informações, mas elas não são meramente informações. Então, o fato de existir uma diferença gradativa num aspecto dessa coisa não implica que exista uma mera diferença gradativa e quantitativa no todo dessa coisa. Porque essas coisas não se reduzem aos seus aspectos. Então isso é um raciocínio insuficiente para concluir que isto... para chegar a uma conclusão a respeito de como surgiu a vida. Não que ele tenha querido provar a origem da vida dessa forma. Pode ter sido uma mera explicação, um mero indício, não foi uma prova exatamente. Mas já esclarecendo para pessoas, né, que acham que ele possa ter provado alguma coisa com isso. Não foi uma prova. Tá? E de todo modo, falta muita clareza na construção do raciocínio aqui por parte do Porto. Tanto na definição dos conceitos, quanto na construção do raciocínio, no encadeamento das proposições, na forma como essas proposições implicam logicamente umas nas outras. Eu gostaria de ver ele usando alguma espécie de sistema formal, seja em linguagem artificial ou não, como, sei lá, os silogismos. Ele poderia construir o raciocínio dele por meio de silogismos. Ou então, por meio de, sei lá, lógica de primeira ordem. Usando regras de inferência claras, enfim. Para a gente conseguir ver os passos dessas inferências. Porque da forma como está aqui, está difícil de entender exatamente como uma coisa implica na outra. O que para mim até agora ficou clara a inferência e ok, é válida, é essa ideia de que ele trouxe de que existe uma tendência de que informações mais capazes de se transmitir existam cada vez mais em maior abundância. E existe, por outro lado, né, a segunda tese, uma tendência de que informações menos capazes de se transmitir existam cada vez em menor abundância, em maior escassez. Essas teses estão claras para mim. As inferências que ele fez para sustentar essas teses estão claras para mim. O resto não está muito claro. O processo da seleção natural, da evolução por seleção natural, uma vez que você tenha a presença de alguma concentração de energia, como nós temos no caso da origem do Big Bang, e a dispersão de energia a partir dessa origem, ou a dispersão de energia a partir de um momento de concentração de energia, a partir de um momento de baixa entropia, que resulta na seta do tempo, que resulta na formação de traços que transmitem informação do passado para o futuro e permite então que essas informações sejam selecionadas simplesmente pela sua capacidade de se transmitir. As informações com maior capacidade de se transmitir se transmitem, tornam-se mais abundantes, criam cópias de si mesmas, no caso de organismos capazes de se reproduzir. E é assim que acontece a seleção natural. Uma vez que você tenha todos esses fatores, vai acontecer a seleção natural. Podemos deduzir logicamente que a seleção natural de fato acontece. Independentemente de precisarmos observar os fósseis e ficar juntando os pedaços, nós podemos saber que a seleção natural acontece sem precisar juntar todos os pedaços de todos os fósseis, usando a lógica, usando a dedução lógica, uma vez que nós tenhamos esses fatores que formem a entropia e a seta do tempo. Bom,
aqui temos mais problemas. Quando ele explica essa tendência das informações mais capazes de se transmitir, existirem cada vez mais em abundância e se tornando cada vez mais capazes, quando ele fala disso nesse nível abstrato, isso parece sim uma proposição clara. O problema é quando a gente traz isso para o concreto, porque aí surgem obstáculos, porque, como eu disse, as coisas da vida real não se reduzem a puras informações, elas têm outras características, além dessas características essenciais àquilo que é uma informação. Sei lá, algo para ser uma informação precisa existir no tempo, por exemplo. Isso seria um traço de algo para ser uma informação, mas as coisas não são simplesmente coisas que existem no tempo, elas são coisas com outros caracteres. Sei lá, essa célula tem certas características, ela tem certas partes com certas funções, etc. E a partir do momento em que as coisas não se reduzem a puras informações, podem existir barreiras para essa espécie de evolução em termos adaptativos, em termos de cada vez se tornar algo com maior capacidade de transmissão. Um exemplo que eu dei foi o exemplo das coisas não vivas se transformarem em coisas vivas. De fato, esse argumento do Porto mostra que existe uma tendência de que as coisas não vivas se tornem cada vez mais aptas. E se uma coisa viva é uma coisa mais apta, num certo meio, então, sim, nós podemos concluir que existe uma tendência, de certa forma, de que as coisas não vivas se tornem coisas vivas. Porém, existe uma coisa chamada química, física, biologia e assim por diante. Então, deve existir um estudo que mostre a possibilidade de que coisas não vivas se tornem coisas vivas. Porque pode perfeitamente existir uma barreira qualitativa aí que impossibilite isso. E não, ninguém precisa provar que há essa barreira para mostrar que o seu argumento não provou a seleção natural. Seleção natural em contexto biológico, agora falando. Não, pelo contrário, você tem que provar a inexistência dessas barreiras. Assim como a gente não pode assumir simplesmente que existem essas barreiras qualitativas arbitrariamente, também não se pode assumir arbitrariamente que não existem essas barreiras qualitativas. Em lógica pragmática, quem assevera algo tem o ônus de provar o que assevera. Tanto asseverar a existência de barreiras qualitativas quanto a inexistência de barreiras qualitativas são asseverações, são afirmações. E, portanto, precisam ser provadas. O Alexandre Porto ele não provou a inexistência de barreiras qualitativas. E, por conseguinte, ele não pode provar a seleção natural em um contexto biológico, por exemplo. Embora possa provar em contexto abstrato. Vou dar um exemplo aqui de um ponto que entra muito em discussão entre os designers inteligentes, os defensores do design inteligente, e os evolucionistas, a parte de biologia molecular. Um exemplo básico. Eles discutem sobre a possibilidade biológica de que, sei lá, uma célula, um pequeno micro-organismo que não tem um flagelo, desenvolva um flagelo. Então se discute ali se isso é uma possibilidade biomolecular. Um organismo que não tenha flagelo, desenvolva um flagelo. E por mais que as circunstâncias, o meio não exija, mas cobre flagelos dos micro-organismos em um certo contexto, e portanto existe essa tendência de que seres com flagelos sejam selecionados e seres sem flagelos sejam cada vez menos existentes, se existir simplesmente uma barreira biomolecular para que micro-organismos desenvolvam flagelos, simplesmente nunca vai acontecer de surgir um micro-organismo com um flagelo. Porque embora exista essa tendência
por assim dizer, fora, abstraindo o contexto concreto biomolecular, no contexto concreto biomolecular existem barreiras para que essa tendência se desenvolva plenamente. Para dar um exemplo aqui explicativo, puramente elucidativo, é que nem, sei lá, dizer que o homem tem uma tendência a cair. Vamos pegar a gravidade, por exemplo. O homem tem a tendência a cair, ou coisas com massa têm tendência a cair. Só que se tiver um chão que impede que eu caia, eu simplesmente não vou cair. Por quê? Porque tem uma barreira para eu continuar caindo. Eu não vou ficar caindo ad eternum. Por quê? Porque existe algo que impede a minha queda, que segura a minha queda. Então, eu provar que existe uma tendência de coisas com massa caírem não é provar que as coisas de fato estão sempre caindo. Porque você tem que provar que inexistem barreiras para que as coisas caiam. Isso foi um exemplo elucidativo, uma analogia para vocês compreenderem. Tá certo? Então acho que dessa maneira fica claro por que essa prova abstrata não prova a seleção natural em concreto no nosso contexto biológico. A seleção natural, portanto, produz ordem, produz eficiência de organismos em se adaptar e transmitir a sua própria informação genética e outros tipos de informação também, como veremos. Então isso gera um acúmulo de ordem, de uma certa forma. Então, agora é importante desambiguar o que significa ordem nesse sentido evolutivo e o que significa ordem no sentido da entropia. Porque, pela segunda lei da termodinâmica, da entropia, o momento do Big Bang seria um momento de maior ordem, de maior concentração de energia. E, ao longo da seta do tempo, vai se formando desordem, vai se formando dispersão de energia. Como é que, então, pela seleção natural pode se formar mais ordem ao longo do tempo, enquanto que pela entropia se forma menos ordem? Bom, o fato é que simplesmente o que essas duas palavras estão se referindo são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala ordem, pelo ponto de vista da entropia, a gente está falando de uma coisa, de concentração de energia. Quando a gente fala ordem, pelo ponto de vista da evolução, a gente está falando de outra coisa. A gente está falando da eficiência em organismos, sistemas e informações se transmitirem. Simplesmente a eficiência de informações em se adaptar ao ambiente e transmitir a sua própria informação é chamada também de ordem. São duas coisas diferentes chamadas de ordem. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é não misturar os dois significados das palavras. Não existe uma contradição, mas sim duas coisas diferentes acontecendo. Maravilha. Então, ele faz uma distinção aqui, essa que, sim, foi bastante clara e bastante interessante. Diante daqueles que objetam o raciocínio dele, e de fato já objetaram naquele vídeo passado que eu mencionei, dizendo que a evolução produz ordem e a entropia aponta uma tendência à desordem. E, portanto, as duas coisas não poderiam coexistir. Se existe seleção natural, se existe evolução, não pode existir entropia. Mas como nós sabemos que existe entropia, então não pode existir evolução natural e seleção natural. Então ele simplesmente faz uma distinção terminológica e diz: ordem aqui significa coisas diferentes. Nós temos uma espécie de homonímia. Sendo, então, duas ordens em sentidos diferentes, nada impede que, conforme a ordem entrópica vá se desfazendo, paralelamente vá se construindo uma ordem evolutiva, que significa simplesmente eficiência na transformação, na transmissão e na adaptação, que é diferente da ordem entrópica, que é simplesmente concentração de energia. Então, por mais que a energia foi se dispersando e, portanto, produzindo desordem entrópica, dentro dessa desordem entrópica foi se produzindo um outro tipo de ordem que é, no entanto, desordenado entropicamente, que é justamente esse arranjo de diversas espécies e, enfim, da nossa situação atual do universo. Tá? Essa parte da argumentação dele, ok, tudo certo, me parece uma distinção muito adequada. Agora que já ficou claro como a seleção natural produz ordem, ela é capaz de produzir a ordem biológica, vamos ver como ela é capaz de produzir outros tipos de ordem e, inclusive, de fato, todos os tipos de ordem que existem no mundo.
são produzidos pela seleção natural e podem ser produzidos pela seleção natural. Vejam que são duas afirmações diferentes, né? São produzidos e podem ser produzidos são coisas essencialmente distintas. Tá? E é o que eu disse, até agora ele está mostrando muito mais uma tendência de que as coisas sejam feitas de certa forma, segundo a seleção natural na concepção dele, do que o fato de que as coisas foram feitas dessa forma, segundo a seleção natural. Em suma, uma coisa é você dizer que a seleção natural serviria para explicar uma coisa que a gente está vivendo hoje, um fenômeno que a gente está observando hoje. Outra coisa é você dizer que a seleção natural explica, melhor dizendo, que a seleção natural foi a causa das coisas serem como são hoje. Provar uma coisa não é provar a outra. E a mesma coisa se aplica aos deuses, aos religiosos. Uma coisa é provar que o mundo como está arranjado hoje pode ser explicado por um Deus, que não há nada de conflitante com a existência de um Deus omnibenevolente e onipotente com o mundo tal como existe hoje. Outra coisa é provar que efetivamente um Deus criou o mundo de hoje. São provas também diferentes. Vemos que a seleção natural produz ordem genética. Essa ordem genética simplesmente significa que sistemas capazes de se reproduzir, que é o que nós chamamos de genes, se tornam cada vez mais capazes de se reproduzir e cada vez mais adaptados ao ambiente. Isso gera um acúmulo de adaptabilidade, um acúmulo de uma capacidade de se adaptar. Agora, como genes se adaptam? Eles se adaptam entre gerações. Então você tem, por exemplo, um certo tipo de gene, esse gene gera várias cópias de si mesmo, algumas dessas cópias vão ser mais adaptáveis, outras vão ser menos adaptáveis. Então, na geração seguinte, essas cópias mais adaptáveis têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir. Aí, ela gera de novo. Essa que sobreviveu e se reproduziu, gera novas cópias de si mesmas. Algumas dessas cópias vão ser mais adaptáveis do que outras. E aí, portanto, na geração seguinte, você tende a ter uma adaptabilidade maior. Então, entre gerações, de uma geração para outra, genes geram maior adaptabilidade. Por isso é importante que eles tenham um ciclo de vida, que eles nasçam, envelheçam, morram e se reproduzem, gerem novas gerações, né? Genes tornam-se mais adaptados e mais adaptáveis através de gerações. Porém, eles vão se tornando cada vez mais adaptáveis, vai acontecendo um acúmulo de capacidade de se adaptar, um acúmulo de adaptabilidade. Esse acúmulo resulta na capacidade de organismos de se adaptar em tempo real. Tá, ele vai entrar aqui na parte da inteligência. Antes da gente falar disso aí, vamos só reforçar o ponto. Mais uma vez, aqui ele está dizendo, apontando para um fato biológico, esse sim, um fato biológico que é observável em laboratório, tá? Que realmente seres de uma mesma espécie vão sendo selecionados pelo ambiente, e a tendência é que a população desses seres mais adaptados para esse meio existam em maior abundância. Isso é um fato biológico observável e reproduzível e etc. Você consegue fazer isso em laboratório. Agora, de novo, entra a questão da barreira qualitativa com a qual é necessário lidar se você quer fornecer uma prova definitiva da seleção natural, que é mostrar que não existe uma barreira qualitativa entre um macaco e um ser humano, por exemplo. Ou como ele ainda não entrou no caso dos seres inteligentes, vamos entrar em seres mais simples, sei lá, uma seleção entre vegetais, ou entre, sei lá, um cachorro e um lobo, ou entre uma lesma, né, um peixe e uma tartaruga. Então, um peixe virou uma tartaruga. Como isso é possível evolutivamente? Será que isso é possível evolutivamente? Será que não existe nenhuma barreira biológica que impeça simplesmente que um peixe crie uma casca? Tá? Então existem essas barreiras com as quais você precisa lidar. Tá? Não necessariamente essa adaptabilidade é irrestrita dentro de uma mesma espécie. Não necessariamente, isso precisa ser provado. Não pode ser simplesmente assumido. Capacidade de organismos de se adaptar em tempo real, de se adaptar sem que eles precisem passar para uma nova geração, para aumentar a sua adaptabilidade.
Esse acúmulo da capacidade de se adaptar gera uma tendência de que organismos tornem-se capazes de se adaptar ao ambiente e a diferentes situações do ambiente pelo seu próprio comportamento, já que comportamentos capazes de se adaptar são selecionados também ao longo de gerações. Então, essa capacidade de se adaptar continuamente é o que forma o conceito de inteligência. Inteligência é capacidade de adaptação contínua. Como a seleção natural sempre favorece a adaptação, ela tende a produzir inteligência. Então, a inteligência não apareceu por mágica, não apareceu por acaso, não apareceu por aleatoriedade, não apareceu por chance. Os seres são inteligentes por chance, podia ser só um aglomerado amorfo de seres não inteligentes. Não, a inteligência tende a aparecer, já que... Então que ele estava basicamente negando aquela ideia uma espécie de deriva genética, né? Então de que surgiu simplesmente a inteligência aleatoriamente. Ele está, na verdade, apontando que existe uma tendência na seleção natural mesmo que se produz inteligência, porque a inteligência nada mais é do que uma capacidade de se adaptar continuamente em tempo real. E isso realmente é um raciocínio bastante engenhoso, é uma explicação bastante engenhosa e interessante. De fato, um ser inteligente, um ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação muito mais aprimorada do que um macaco, do que seres menos inteligentes ainda do que um macaco. Então, veja como uma mesma geração de seres humanos consegue criar tecnologias, desenvolver ferramentas e, enfim, criar diversos meios para sobreviver com mais conforto, por mais tempo e assim por diante. Então, mais uma vez, uma explicação muito engenhosa, muito interessante. É uma prova de que foi isso efetivamente que aconteceu? Não é uma prova. Ele não provou a possibilidade de que da não inteligência surja a inteligência. De que um pedaço de pedra vire um dia uma coisa inteligente, uma matéria inteligente. Tá? A seleção natural tende a produzir... Ele apontou, ele até serviria como um argumento que mostra um pouco da plausibilidade dessa afirmação, dessa possibilidade. De fato, quando você fornece uma explicação para isso, isso se torna mais plausível, você consegue perceber a plausibilidade disso. Mas não é uma prova, não é uma prova dedutiva, como ele pretende aparentemente que seja. Tá? Não, a inteligência tende a aparecer, já que a seleção natural tende a produzir a adaptabilidade. E inteligência é a capacidade de adaptação contínua, adaptação em tempo real. Eu não vou esperar eu morrer e os meus descendentes serem selecionados para a espécie se adaptar. Eu vou me adaptar agora. Eu vou usar a minha inteligência para me adaptar agora. Então essa capacidade de inteligência tende a ser selecionada. Usando um exemplo análogo aqui, né? Sei lá, você não vai simplesmente esperar, os seres humanos vão simplesmente esperar os seus companheiros de espécie serem selecionados até se tornarem mais fortes do que as criaturas selvagens. Não, você simplesmente desenvolve machado, desenvolve armas que vão te permitir enfrentar leões e tigres e esse tipo de animal, meramente por você ser um animal inteligente e ele não. Tá? A inteligência também pode se atualizar em tempo real, que é uma dupla inteligência. É a capacidade da inteligência se atualizar de forma inteligente, que é o que nós chamamos de aprendizado. Então, da mesma forma que a inteligência é uma tendência natural, o aprendizado também é. O Max disse aqui, parece que você está fazendo um bully de Chad Russell. Tá, vamos lá. O que é o bully de Chad Russell para quem não conhece? O Russell disse que é simplesmente impossível você provar que não existe um bully de chá voando por aí no universo, tá? Flutuando por aí. Certo. Isso é verdade? Bom, você conseguiria encontrar um bully de Chad Russell se você procurasse em todo o universo, exaurisse e observasse todo o universo simultaneamente e você não encontrasse um bully de chá. Então você consegue fazer uma prova, você consegue, materialmente você não consegue, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje não é possível, mas assim, em tese é uma possibilidade lógica você provar isso, empiricamente, tá? Agora, de fato, provar a inexistência das coisas às vezes é mais difícil do que provar a existência. Quer dizer,
frequentemente é mais difícil. Mas, infelizmente, certas coisas dependem de provas. Para que você prove que a seleção natural aconteceu, é preciso que esteja provado a inexistência de certas barreiras qualitativas a esse fenômeno. Isso é um fato lógico. É uma exigência lógica. É necessário que você prove a inexistência dessas barreiras. É possível provar? É possível provar em todos os casos? Não sei. Não entendo de biologia, não entendo de física, mas o fato é que a discussão existe. Existem acadêmicos tentando provar e desprovar dos dois lados, tanto do lado da teoria do design inteligente, quanto do lado do evolucionismo, que é possível a evolução biomolecular de um ser sem flagelo para um ser com flagelo. Essa discussão ela existe. Tá? E para que exista uma prova definitiva da seleção natural, é necessário que essas barreiras sejam provadas como inexistentes. Isso é um fato. Agora, eu não tenho nada a ver com o fato, ou não, de que é possível ou não é possível provar a inexistência dessas barreiras. Isso não me interessa. Isso não cabe a mim. Certo? Tende a ser produzido pela seleção natural. A combinação da inteligência, do aprendizado e da capacidade de manipular os recursos do ambiente, a capacidade de manipular recursos do ambiente também tende a ser selecionada. Por quê? Porque todo organismo precisa absorver energia, precisa de energia para manter-se funcionando e para transmitir sua própria informação e para se reproduzir. Então a capacidade de manipular os recursos e de usar os recursos ao seu redor também tende a evoluir em organismos. Lembrando que todo organismo precisa usar recursos. Precisa usar recursos escassos, precisa usar energia. Não é apenas o ser humano que usa recursos, são todos os organismos. Desde uma célula, desde um organismo unicelular, ele precisa absorver energia de algum lugar, seja do sol, seja comendo outros organismos, seja absorvendo energia da forma que ele puder para continuar funcionando, sobrevivendo e se reproduzindo. Então, unindo a capacidade de inteligência, aprendizado e manipulação de recursos, nós temos a capacidade de criar ferramentas. Então, isso tende a evoluir. O ser humano é um criador de ferramentas, apareceu por acaso, precisou de um ser sobrenatural para criar esse manipulador e criador de ferramentas, que é o ser humano? Não, isso tende a evoluir. Isso é uma tendência da evolução, que se gere criadores e manipuladores de ferramentas. Tá? Um ser capaz de aprender também é capaz de transmitir comportamentos entre os membros da sua espécie, o que gera o conceito de meme. Memes são comportamentos que são transmissíveis pelo aprendizado mútuo, digamos assim. Eles podem fazer parte de uma memória coletiva, de uma cultura entre seres de uma espécie, de comportamentos que são transmitidos pelo aprendizado desses membros da espécie. Isso pode gerar, e de fato a evolução tende a gerar, a linguagem. A linguagem é uma manipulação de símbolos que permite a transmissão mais eficiente de informação memética. Então a seleção natural também se aplica a memes. Memes que geram mais sobrevivência e reprodução se mantêm. Memes, costumes, culturas que gerem menos capacidade de sobreviver e se reproduzir morrem junto com os seus propagadores, com aqueles que propagam esses memes, já que eles tendem a não sobreviver e se reproduzir. Então a seleção natural, dessa forma, ela se aplica a memes, ela se aplica a costumes, ela se aplica a culturas, ela se aplica a linguagens. Com a evolução da linguagem, a linguagem adquire, em um certo ponto, a capacidade semântica, a capacidade de fazer proposições. Aqui o que ele está fazendo é basicamente mostrar como tudo que a gente observa no nosso universo pode ser explicado por seleção natural. Tá? Então ele está, acima de tudo, livrando de objeções possíveis a tese dele, mostrando que qualquer objeção que você vai trazer, não, mas isso aqui a evolução natural não explica, a seleção natural não explica. Ele mostra que não, explica. Né? Ele está tentando fazer isso, em última instância. Mas é um problema que a gente já viu.
É você mostrar que uma coisa explica, não é provar que esta é a explicação do que de fato aconteceu. Que podem ser verdadeiras ou falsas. A linguagem evolui até o ponto que você consegue dizer: tem um leão vindo atacar a tribo. Ou até o ponto que você consegue dizer: tem comida numa determinada localização que nós podemos alcançar. A combinação da linguagem semântica, da capacidade de formular proposições e fazer fórmulas, unida com a capacidade de criar ferramentas, gera a tecnologia, a capacidade de criar fórmulas, da criação de novas ferramentas, de acumular essas fórmulas, de acumular conhecimento sobre a criação de ferramentas, que é o que gera a evolução da tecnologia, que também passa por seleção natural. Tecnologias mais produtivas, que tornam o ser humano ou o usuário dessas tecnologias mais capaz de absorver energia do ambiente, mais capaz de sobreviver, reproduzir, ou reproduzir sua cultura, ou reproduzir seus memes, essas tecnologias também se reproduzem mais. Com a evolução da produção, da troca de recursos, da troca de ferramentas, surge o mercado, a divisão do trabalho e o mercado, ou seja, a civilização como um todo. Então já ficou claro aqui que a seleção natural não é apenas um processo biológico, ela é um processo memético, como o Richard Dawkins, que cunhou esse termo, e o Daniel Dennett também concorda muito com esse conceito de evolução memética. A seleção natural se aplica a culturas, se aplica a civilizações, se aplica a linguagens. Palavras são selecionadas por seleção natural. Uma palavra que é usada e que gera resultados numa sociedade se propaga mais. Uma palavra que não é usada ou que é inútil desaparece da linguagem. É uma expansão, então, do domínio da seleção natural. Você mostra como ela poderia explicar mais coisas do que os biólogos pensam. É transformada ou é unida com outra palavra para formar um novo significado. E dessa forma, a linguagem é selecionada, as tecnologias são selecionadas, as ferramentas são selecionadas, e são selecionadas pela sua capacidade de transmitir informação, que é o critério fundamental de toda a seleção natural, a capacidade de informações se transmitirem. Por isso, não é à toa que nós estamos evoluindo agora na era digital, a era da tecnologia de informação, que nada mais é do que a exacerbação dessa capacidade de transmissão de informação de uma forma digital, de uma forma mais eficiente possível do que já foi no passado. A evolução hoje do cyberespaço, desse espaço digital, desse espaço de informações, onde o capital e a tecnologia e o espaço digital se unem, tudo isso também é com base na seleção natural. É a seleção natural ainda fazendo tudo isso evoluir. Por isso, podemos dizer, de fato, que a seleção natural é a base de toda a ordem, no sentido da ordem informacional. Espero que esse raciocínio tenha ficado claro, tenha ficado lógico, de que a seleção natural é o processo básico de formação de ordem. Coloque suas opiniões nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Enfim, eu acho muito interessante as explicações que ele traz, né? Eu acho explicações bastante engenhosas, como eu falei. Isso realmente envolve um trabalho filosófico, um esforço filosófico muito interessante. Tá? Eu acho um empenho muito legítimo, um projeto muito legítimo. Isso que ele está tentando provar, essas conclusões que ele está tentando alcançar. Eu só acho que ele não consegue, eu só acho que ele não está percebendo que essas premissas permitem ele chegar até certas conclusões, até um determinado ponto. Passou desse ponto, não dá mais para você chegar a essas conclusões. Em síntese, para a gente concluir e finalizar a live, o problema primeiro é ele achar que provar a existência de uma tendência é provar a existência de um fato, é provar que essa tendência se realizou e ela explica o que aconteceu atualmente, o que acontece atualmente, o status atual do universo. Então achar que provar uma tendência é provar a realização dessa tendência, que como eu exemplifiquei com o exemplo da gravidade, não é o caso. O fato de você provar que existe uma tendência de que objetos com massa caiam infinitamente não é provar que os objetos estão caindo infinitamente. Por quê? Porque existem barreiras para os objetos caírem infinitamente, como, por exemplo, o chão. O chão é uma barreira para que eu continue caindo, então eu paro de cair. Alguém pode dizer, não, mas o seu chão está caindo. Sei lá, não entendo muito de física, de astronomia, mas ok, mesmo que o meu chão esteja caindo, ele poderia não estar. Isso poderia acontecer. Então isso representaria uma barreira para essa tendência de cair infinitamente. Então podem existir barreiras para certas tendências, e por isso mesmo que provar uma tendência não é provar a realização
a concretização dessa tendência. Esse é o primeiro problema. E o segundo, que se relaciona e complementa esse problema, é ele não provar a inexistência de barreiras para essa tendência. Ele não provar que... ele não perceber, acima de tudo, que essas provas abstratas com relação a certos conceitos gerais não se aplicam necessariamente desta maneira em contextos concretos, com coisas concretas, que são mais complexas do que esses conceitos pelos quais elas são abarcadas. Então o fato de que uma célula é uma informação, no sentido que ele usa o termo, não significa que uma célula seja somente uma informação. Porque se uma célula fosse somente uma informação, todos os atributos que a célula tem seriam atributos da informação. E não são. Porque nem toda informação, tem material genético. Então ter material genético não é uma propriedade das informações, mas uma propriedade das células, que são informações. E por conseguinte, as células não são somente informações, porque elas têm coisas, elas têm atributos, elas têm acidentes que as informações não têm. E isso já é o suficiente para representar a possibilidade de existir uma barreira para a aplicação dessas tendências denunciadas e percebidas pelo Porto. E talvez até provadas pelo Porto, certo? Com isso eu concluo a minha análise. E é isso, eu diria que ele evoluiu muito na argumentação, realmente. Foi muito melhor do que no vídeo passado, mas ainda falta, mais uma vez, rigor na definição dos conceitos, definições rigorosas e claras dos conceitos que ele utiliza, em particular de informação e de traço, tá? E talvez até de energia. E segundo, um raciocínio mais claro, onde as etapas, as inferências feitas estão mais evidentes, estão mais explicadas e, enfim, cada passo da argumentação seja explícito, tá? Seja por meio de regras de inferência de uma lógica proposicional, seja por meio de um sistema formal como a teoria do silogismo do Aristóteles. Se usar uma cadeia de silogismos, por exemplo, e assim por diante. Esses são os dois problemas da argumentação do Porto. Tá? Então, convido o Porto a, de repente, tentar construir um artigo e evidenciando melhor essas etapas e definindo melhor os seus conceitos, certo? Eu tenho certeza que se ele fizer isso, num artigo, ou seja, num vídeo mesmo, ele vai perceber como a argumentação dele não prova efetivamente a seleção natural, por exemplo, das espécies na biologia. Como essa prova dele não é uma prova da evolução na biologia, por exemplo.